Muito boa noite, agora sim. Estamos começando a live Inclusão através da Linguagem. Essa é uma live promovida pelo Comitê Permanente de Direitos Humanos do IFSC. Essa live, ela compõe a nossa campanha do IFSC contra o preconceito, né, que está acontecendo desde o dia 17 de maio e vai até o dia 28 de junho. Hoje, né, essa live, então, será mediada por mim. Eu sou Milena Brandão, sou professora do campus Florianópolis, membro da Câmara Temática de Gênero e Diversidade do Comitê de Direitos Humanos do IFSC, também coordenadora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos do campus Florianópolis, do IFSC, e a nossa live hoje tem como host, né, temos aqui cuidando de todas as questões técnicas dessa transmissão, a jornalista Beatriz Gonçalves, do campus de Itajaí do IFSC, também representante do Comitê Permanente em Direitos Humanos. Temos como debatedoras dessa noite, a professora doutora Carmen Rosa Caldas Coutardi, da UFSC, professora Caroline Correia, e o estudante Gris, professora Caroline e estudante Gris, todos do IFSC. Temos na interpretação de Libras hoje a Bianca e a Kelly, que estão nos apoiando na interpretação. E eu gostaria de abrir a palavra primeiro à professora doutora Carmen. A professora Carmen, ela é doutora em análise do discurso pela University of Birmingham, não sei se falei certo, pós-doutora pela Universidade de Strathclyde, da Escócia, e Birmingham, do Reino Unido. Atualmente é professora catedrática e fundadora do programa de doutorado e da pós-graduação em inglês, estudos linguísticos e literários da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Carmen, ela atua nas áreas de linguística forense, linguística aplicada, análise crítica do discurso, estudos de gênero, semiótica social, estudos da tradução e multimodalidade. Ela tem uma vasta carreira internacional e nacional, tendo apresentado trabalhos em muitos países, tanto na Europa como na Ásia e na América Latina. Entre 2014 e 2019, foi editora do periódico internacional Gender and Language, da International Association of Gender and Language. É um periódico publicado pela editora inglesa Equinox. E publicou extensivamente, tanto em editoras inglesas quanto nacionais, nas áreas de análise de discurso, linguística forense, estudos da mídia e estudos de gênero. O último livro, Innovations and Challenges, Women, Language and Sexism, foi publicado pela Routledge, Londres, né, agora em abril de 2020, e também, a professora Carmen também recentemente publicou um manual de orientações para a inclusão linguística de pessoas trans. A gente sabe o desafio que é viver nesse momento em que a gente precisa, né, falar de forma qualificada sobre a questão da linguagem, como que a linguagem pode ser uma forma de preconceito, mas também uma forma de inclusão. Então, hoje é um grande presente para nós aqui do IFSC, que termos a professora Carmen, e passo a palavra para você. Ok, deixa eu unmute. Vou te fazer de novo. Ok, boa noite para todas as pessoas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, falar sobre coisas que me são muito queridas. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo o convite da Milena, da Beatriz, e também gostaria de agradecer o trabalho da Bianca e da Kelly, que vão nos acompanhar aqui durante essa noite. E é um grande prazer também estar aqui com a Caroline, com o Gris, para a gente discutir coisas que são do nosso cotidiano,
mas que são muito importantes para nós todas. Então, agradeço muito esse convite e eu vou, na verdade, trocar algumas ideias com vocês. E depois da minha apresentação, a gente pode bater um papo, bem informalmente, e gostaria de saber a reação de vocês, daquilo que estão escutando, e também eu gostaria de ter um feedback das coisas que eu falo para vocês. Então, eu vou passar um PowerPoint e por ali nós vamos desenvolvendo a minha fala. Então, eu gostaria de pedir para a Beatriz começar, então, a minha fala essa noite. Bom, eu vou falar sobre o tópico que me foi pedido, que é a inclusão através da linguagem, mas eu também vou falar de exclusão através da linguagem. São as duas coisas. Uma não existe sem a outra. Pode passar. Pode passar, Beatriz? Estou esperando que a Beatriz passe o meu slide. Não deu, Beatriz? Ai, 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 ai. Tá conseguindo? Vamos lá. Ok. Eu acho que tem que voltar para trás um pouquinho, Beatriz. Acho que esse já é o... Dá para voltar? Ai. Outro? Pode passar? Ai, que pena. Infelizmente, eu não estou conseguindo navegar o slide dentro do programa. Então, acho que vai ter um pouquinho de problemas aí. Não está dando, né? Ai, que pena, que pena, que pena. Não vai dar, será? Eu não estou escutando nada. Ai, tá difícil. Bom, eu vou começar a falar, então, porque vamos esperar que a Beatriz consiga, porque eu tenho vários exemplos ali que eu acho que são importantes. Bom, vamos começar por aqui, tá bom? Então, vamos começar... Ai, Beatriz. Beatriz está tentando. Deixa naquele ali mesmo, Beatriz, vamos começar por ali. Vamos adiante. Não estás conseguindo passar. Ai, que pena. Que fazemos, Milena? Não dá para passar o slide, Milena? Tá, vamos começar daí, vamos começar daqui. Ok, então vamos começar. Eu gostaria de começar, então, a falar sobre a questão de linguagem e identidade. Como eu falei antes, a minha área de especialização é a linguística, ou o estudo da comunicação humana. Eu me interesso pelas formas de interação, pelo que a gente faz quando a gente fala, e eu gostaria de colocar para vocês
que a linguagem é um dos mais importantes modos de comunicação humana e desempenha um papel muito importante na vida das pessoas, pois, por ser um sistema simbólico, é profundamente arraigado em estruturas sociais. Eu falei que é um dos mais importantes modos de comunicação humana, porque existem outros modos, além da linguagem oral, como eu estou falando agora. Por exemplo, a Bianca ali está se comunicando através de um outro sistema semiótico, que é um sistema de Libras, de comunicação não verbal. Bem, as nossas identidades, o que nós somos, na verdade, nós somos construídos e construídas através das maneiras pelas quais nos comunicamos. E a linguagem, ou as formas de discurso que usamos, não só refletem, como também enfatizam as relações entre as pessoas. Assim, a linguagem e a comunicação nunca são neutras. Sempre que nos comunicamos, tanto pela fala, como pela escrita, ou como por gestos, adotamos uma perspectiva, um ponto de vista. Essa perspectiva assinala a nossa visão de mundo e, consequentemente, nosso posicionamento social e ideológico. Vou dar um exemplo disso. Quando falamos com uma criança, nós temos maneiras de falar com a criança. Quando nós falamos com uma pessoa de mais autoridade, nós mudamos a nossa maneira de falar. Então, as nossas identidades também mudam através dos discursos que usamos. Pode mudar, Beatriz? Bem, acho que vou continuar a falar. Bom, nós vivemos, eu acho que eu vou continuar, porque a Beatriz acho que não está conseguindo. Não foi ainda. Beatriz. Pode mudar, Beatriz. Ai, vai ficar ruim, gente. Eu acho que eu vou falar, tá? Nós vamos esquecer, infelizmente. Então, vamos continuar daqui. Se a Beatriz conseguir, a gente continua dos slides, porque eu tenho vários exemplos visuais que eu gostaria de mostrar para vocês. Bem, então o que eu gostaria de falar para vocês é que nós, como todos sabemos, né, vivemos numa sociedade que é extremamente discriminatória. E através das nossas maneiras de fala, nós incluímos pessoas no nosso mundo discursivo, como nós também excluímos pessoas o tempo todo. E a nossa linguagem, podemos usar a nossa linguagem, na verdade, como arma. Então, por exemplo, podemos ofender as pessoas pela maneira que nos dirigimos a elas, nós podemos acariciar, nós podemos parabenizar através dos nossos atos de fala. Então, a linguagem ajuda a construir as práticas sociais. E as nossas identidades também são construídas pela maneira que nós nos comunicamos. Obviamente que não é somente a linguagem que constrói a nossa identidade, não é? A nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de se posicionar, a nossa maneira de escolher os nossos cabelos, as nossas roupas, os nossos endereços, tudo isso nos constrói como pessoas identitárias. Mas, como eu falei um pouquinho antes, no momento, nós vivemos numa sociedade tão discriminatória de pessoas e de minorias que nós estamos o tempo todo sendo ofendidos, sendo discriminados através da linguagem. Vocês podem imaginar que a metade da população brasileira, mundial, é composta do que eu chamo de minorias minoritárias. Posso tentar? Eu projetei o slide. Tá, então tenta. Que pena, tá interrompendo muito a minha apresentação. Bem, vamos continuar com calma. Tenta, Milena. Mas eu vou continuar a falar até tu conseguires projetar, tá? Vamos ver. Tá, então tá aí. Fica aí, vamos continuar daí, tá? Então é aí mesmo que eu tô. Fica aí. Bem, como eu estava dizendo, vivemos numa sociedade extremamente discriminatória, em que certos grupos de pessoas, especialmente o que eu chamo de as maiorias minoritárias, como mulheres, pessoas racializadas, pessoas LGBT+, são excluídas não só das práticas sociais,
mas também da interação e de textos. Mulheres e pessoas racializadas são a maioria em termos de números, mas minoria em termos de direito, inclusão e relações de poder. Eu gostaria de dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês estão assistindo às transmissões do CPI no momento no Senado. É muito interessante a gente escutar como as mulheres são, de certa forma, excluídas da fala. E quando elas falam, elas são interrompidas, elas são estigmatizadas, elas são debochadas. Então, o que eu digo é que as minorias majoritárias são sempre excluídas das relações discursivas. Pode mudar, pode mudar. Bem, a linguagem ajuda a constituir nossas práticas sociais e, através das nossas interações, ajudamos a manter divisões de gênero e poder na sociedade em que vivemos. Pode mudar. Claro que quase todo mundo sabe que a nossa sociedade é ainda extremamente patriarcal. E porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, a linguagem que usamos codifica significados masculinos e a visão masculina do mundo social. E sexismo persiste no nosso cotidiano, em todos os níveis das práticas sociais. Pode mudar. Quando mulheres escutam a frase tipo, isso é coisa de mulherzinha, ou pessoas trans se confrontam com você nasceu mulher e vai morrer mulher, ou o contrário, a ofensa está estabelecida pelo que foi dito. Então, eu digo que nós usamos nossa linguagem como armas. Olhem esse exemplo aqui. Se lembram quando a Dilma estava sendo empechada? Uma das piores coisas que aconteciam era o uso da linguagem como arma. Então, Dilma Kenga, intervenção militar já, ensino de qualidade, mas a Dilma era uma Kenga. Então, isso é uma arma, é como se fosse um revólver apontando para a Dilma. Pode mudar. Outras frases. A ministra é muito inteligente, apesar de ser mulher. Olha ali o travecão, ou não merece ser estuprada porque é feia. Conceptualizam o papel das pessoas referidas como hierarquicamente inferiores. E isso eu chamo de sexismo. Pode passar. O sexismo pode ser banal e estrutural. Como dizem duas grandes estudiosas, duas linguistas, elas dizem que a suposição que mulheres e outras maiorias minoritárias não têm o direito ao mesmo nível de respeito que rotinariamente é atribuído a homens de status comparáveis e nos contextos sociais é sexismo banal e estrutural. Banal porque acontece com banalidade o tempo todo. E estrutural porque está tão entranhado na nossa sociedade que as pessoas não se dão conta de que, através do uso da linguagem como arma, estão sendo sexistas e ofendendo as pessoas. Pode mudar. As implicações de sexismo, racismo e idadismo, uma área que eu me interesso muito atualmente, quer dizer, exclusão por idade, são extremamente relevantes para os tempos em que vivemos. Como combatê-los? Será que nós podemos combatê-los? Eu vou falar um pouquinho da questão da engenharia linguística, que nos remete à inclusão linguística e também à exclusão. O que devemos fazer para lidar com essa questão de inclusão e de exclusão linguística? Vou falar um pouquinho agora sobre a área que eu realmente trabalho, que se chama Gênero e Linguagem, que é uma área dos estudos teóricos e aplicados da linguística aplicada principalmente, que tem se desenvolvido tremendamente nas últimas décadas. E a nossa pesquisa tem contribuído de muitas formas para a disseminação de conscientização sobre questões discursivas de gênero e sexualidade. Pode mudar. No entanto, nós vivemos numa onda conservadora incrível sobre as identidades de gênero, imaterializadas em recursos semióticos que têm crescido assustadoramente e, como consequência, uma preocupante influência política se instaura, com o objetivo de restringir leis sobre aborto, uniões entre pessoas, educação, saúde, entre muitas outras áreas. A área de gênero e linguagem se
só um pouquinho. A área de gênero e linguagem mergulha justamente nessa questão de como, através da comunicação e das representações semióticas, por representação semiótica, eu quero dizer como significamos na nossa sociedade. Nós significamos através de palavras, mas também significamos através de outros modos, que chamamos de recursos semióticos, que são a escrita, a tipografia, as cores, a multimodalidade, que são as diversas maneiras de se representar o mundo. Então, a onda conservadora, no momento, principalmente no nosso momento político, é tão enorme que é difícil a gente destrinchar esse sexismo banal. Eu vou dar uns exemplos visuais para vocês agora, dessa coisa estruturante, dessa coisa que nos acompanha o tempo inteiro e que as pessoas não se dão conta do que acontece. Pode passar, Milena. Olhem, por exemplo, o nosso governo atual, a agenda presidencial. Nós temos aqui as pessoas mais importantes, os ministros do nosso governo. Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas racializadas aqui? Onde estão as pessoas cisgênero e transgêneros? Não temos representantes delas aqui. Aqui nós temos uma completa representação sexista de poder na nossa sociedade. Pode passar para outra. Outros exemplos são muito interessantes, só pela representação visual. Olhem só, isso aqui é uma coisa muito interessante que eu achei numa página inglesa, que diz o seguinte, que existem mais homens chamados João, como grandes CEOs em grandes firmas americanas, do que todas as mulheres juntas. Então, tem mais homens que se chamam João, como 5,3%, do que todas as mulheres como representantes de grandes empresas. Então, vejam a simetria que nós temos nas nossas representações de mundo, na verdade, nossas práticas sociais. Então, isso aqui é uma coisa incrível, né? Então, tem John, David, Robert, James, e todas as mulheres juntas não fazem, não somam dois dos Johns e Davids. Então, isso, para mim, é uma coisa muito interessante. Pode passar. Vocês conhecem a Angela Merkel, claro, né? Mas olhem como ela é representada. Lembre-se, eu estou falando dessa questão de sexismo banal e estrutural. Essa mulher, talvez a mulher mais importante do mundo, admirada em todos os 4 cantos do globo, como é que ela é representada? Ela é representada numa festa e o comentário nessa representação é o seguinte: Merkel mostrou mais carne do que usual em Londres. E focalizam-se, o foco aqui é na representação do corpo dela, os seios à mostra. O que é isso? Isso é sexismo do mais banal possível. A mulher de mais poder no mundo é representada como uma mulher sexualmente representada, na verdade, né? Então, isso a derroga, isso a coloca numa posição de inferioridade em relação ao homem que está do lado dela, que não é representado por sua sexualidade. Mas, geralmente, quando as mulheres de poder são representadas, elas são representadas ou em seu mundo doméstico ou em sua sexualidade. Pode trocar. Outra representação da Dilma que eu acho incrível. Isso era na época de muitos ataques à Dilma, e como vocês podem imaginar, a Dilma foi um foco de muito sexismo, né? Então, a Dilma é representada num corpo masculino, fortão, e o que ela fala, olhem a fala dela, minha metralhadora é cor-de-rosa. Então, a coisa da metralhadora, do machismo, mas com o toque cor-de-rosa, quer dizer, sexismo do mais crasso. E então, ainda fala ali, um preconceito contra a mulher. Eu cozinho, eu lavo roupa, eu passo batom, e isso é a representação da nossa, então, presidenta da República. Quer dizer, vergonhosa, diminutiva, através da representação visual e através da representação da fala dela. No discurso do Dilma, estou dando exemplos para vocês de diferenças práticas sociais para vocês verem como essa questão de sexismo é entranhado nas nossas práticas sociais. Isso aqui é uma propaganda de turismo em Fortaleza. Então, ao longo de bonitas praias, pôr do sol, uma mãozinha ali com chaga, pessoas
talvez passeando na praia, alguns edifícios, nós temos duas representações de um corpo feminino fragmentado e sexualizado. Quer dizer, vende-se a cidade de Fortaleza através do fraccionamento do corpo da mulher e do enfoque, de novo, na sexualidade pura. Então, de novo, banal e estruturante, porque isso acontece muito no mundo da propaganda. Pode passar. Agora passamos para o mundo da fala. Esses são exemplos que eu trouxe para vocês do nosso presidente. Como eu tinha falado para as meninas antes, eu estou muito interessada na questão do sexismo explícito dos nossos políticos. E eu acabo de fazer um trabalho, inclusive, onde eu coletei todas as falas sexistas do Bolsonaro. E eu só trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem como isso é, de novo, entranhado na nossa cultura. Então, ele fala, todas essas aqui são falas dele. Ela reporte, que ela é aquela Patrícia, que ele teve um confronto com ela, né? Ela queria um furo, ela queria dar o furo. Risos dele e dos demais, remetendo para a sexualidade. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Sexualidade. Eu tenho 5 filhos. Foram 4 homens. A quinta eu dei uma fraquejada e aí veio a mulher. Papel da mulher diminuída, desprestigiada na sociedade. Temos que enfrentar o vírus como homem. Aqui é o contrário, né? É a masculinidade tóxica, onde ele fala que nós somos homens e nós vamos enfrentar esse vírus. Referência à mulher é tudo realmente derrogativo e terrivelmente ofensivo. Pode mudar. Vocês já pensaram que a nossa língua se encontra em livros, em dicionários? Mas temos que pensar também que quem fazem os dicionários? Até pouco tempo, os dicionários eram feitos, dicionários, grandes gramáticas, eram feitos exclusivamente por professores, por homens, né? Mas os dicionários registram como a linguagem é realmente usada por pessoas e são baseados em milhões e milhões de palavras. Como resultado, esse tipo de publicação reflete também sexismo, o que sempre existiu na história e nas culturas. Eu quero dar alguns exemplos para vocês da língua portuguesa. Vamos lá, pode mudar. Eu gostava muito de dar aula sobre isso. Se vocês pensarem que a gente nomeia o mundo através de perspectivas e de pontos de vista, e que existe uma terrível desigualdade na maneira que nós nomeamos as pessoas, isso tudo está no dicionário. Então, eu fiz aqui uma compilação de palavras derogativas que remetem à comida, que remetem à coisa dos animais, que remetem à sexualidade, e essas palavras nomeiam mulheres e criam estereótipos que são apresentados para nós o tempo todo. Então, nós temos, por exemplo, no mundo zoomórfico, né? Cobra, jacaré, mocreia, cadela, vaca, perua, galinha, piranha. Outros estereótipos, broaca, velha, gorda, baranga. Agora, bombom, pera e morango, comestíveis, enquanto as outras são descritas pela sua aparência, ou então pela sua sexualidade discriminada, né? Vagabunda, vadia, quenga, fácil, biscate, puta, etc. Se nós formos procurar pelos pares dessas palavras masculinos, nós não encontramos. E quando nós encontramos, a simetria é absolutamente absoluta. Então, nós temos vaca, que quer dizer o quê? Uma mulher que tem a sexualidade baixa, vamos dizer. Mas se nós procurarmos pelo par de vaca, nós temos boi, um homem forte, ele é um boi. Cadela, nós temos cão, ele é um cavalo, ele é um homem forte. Nós temos galinha, galo, ele é um galo. Então, a contrapartida é sempre positiva, enquanto que a descrição do feminino é sempre pela aparência, pela
pela sexualidade e pelo que é comestível. Então, bombom e pera e morango são demais, né? Pode mudar. Nós falamos, então, em linguística, em espaço semântico negativo. Espaço semântico quer dizer o espaço de significados, que são sempre assimétricos quando nós trabalhamos com sexismo. Então, eu posso dizer, ele é um profissional. Então, ele é um homem importante. Ela é uma profissional, até que hoje em dia nós podemos dizer, tá, ela é uma profissional, então ela, quem sabe, é uma acadêmica, mas é um profissional também remete à sexualidade. Vaca, touro, cão, cadela. Derivação do feminino sai do masculino. Governador, governadora. Professor, professora. E a referência genérica, que é a coisa que as linguistas muito trabalharam, é que a gente vê o mundo através do homem. O homem pela humanidade. Então, quando eu digo que existe exclusão de mulheres em texto, porque quando nós nos referimos a muitas pessoas, geralmente a referência é masculina. Prestem atenção na imprensa, prestem atenção nos políticos. Quando eles querem se dirigir a um grande número de pessoas, eles dizem os senadores. Atualmente está começando a mudar um pouquinho, mas geralmente é os senadores, os políticos, os jornalistas. Onde estamos nós, as mulheres? Nós não estamos incluídas nesses textos. Nós somos excluídas da verbalidade. Pode trocar, vamos fazer um pouquinho mais rápido. Perdemos muito tempo. O que existiu, então, nas décadas de 70, de 80 e de 90, no mundo anglo-saxão, foi o que foi chamado a reforma linguística ou a engenharia linguística. As mulheres foram a campo e pensaram, chega, nós vamos começar a mudar a maneira que nós falamos. E se nós mudarmos a maneira que nós falamos, nós vamos ter conscientização das relações sociais. Então, principalmente no mundo anglo-saxão, muita coisa já foi mudada. Na verdade, muita coisa foi mudada mesmo. Por exemplo, o pronome que se refere, o pronome pessoal que se refere a ele foi mudado para she, he. Ou então por pronomes no plural, they. Homem, como os human beings, como seres humanos, no léxico foi completamente mudado, né? Então, ninguém mais se refere genericamente ao homem, se refere aos seres humanos. Palavras como spaceman, que tinha man atrás, viraram space person, fireman, fireworker, etc. Até as formas de endereçamento foram mudadas. Não se admite mais usar Mr. ou Mrs. Foi criada uma nova forma, que era MS. As construções gramaticais também foram mudadas. Então, esse processo de engenharia linguística, que começou há muito tempo já no mundo anglo-saxão, está começando aqui no Brasil agora. Tá? Já estamos mudando as coisas. Mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de se mudar um código linguístico, que é uma coisa muito difícil de se fazer. Pode mudar. Onde é que nós estamos aqui? Claro que nós temos muitos avanços nas áreas de linguagem e sexualidade, temos muitas teorias de inclusão, de colonialismo, de racismo, teorias identitárias, teorias queer. Mas nas questões gramaticais e lexicais, onde estamos? O que é que nós já mudamos até hoje? Eu vou passar um trabalhinho de casa para vocês. Prestem atenção nos seus escritos. Vejam como vocês se escrevem. Vejam como vocês usam a referência genérica. Usam no feminino, usam no masculino. Como é que vocês se endereçam às crianças? Policiem a sua forma de se expressar. Porque a forma de expressar inclusiva, que eu vou falar um pouquinho agora, é bastante difícil. E as pessoas tendem a não usar. É muito mais fácil botar tudo no masculino. Pode trocar. Então, por exemplo, a mudança aqui no Brasil. Já existe uma lei que obriga as palavras bacharel e mestra sejam usadas em diplomas. Vocês sabiam disso? Existe essa lei. No entanto, isto é objeto de gozação, de negação. Então, onde foi apresentada essa lei, tinha esse comentário do Globo. Agora é lei. As palavras bacharel e mestra, que para muitos soam de forma esquisita, vão aparecer em diplomas e certificados escolares de estudantes. Que coisa horrível! Como é que é? Vamos chamar alguém de mestra ou alguém de bacharela? Sempre existe essa derrogação. Pode passar por outro exemplo.
O comentário do editorial do Globo foi muito interessante, porque esse foi o comentário. Agora, se a lei vai pegar na língua falada, não são os números que decidem. A Liga é sempre primeiro processo dinâmico. E eu concordo, realmente. A linguagem é um processo dinâmico. Os usuários, não são os usuários e as usuários, os usuários é que vão determinando, na realidade, se a língua se modifica ou não se modifica. A mudança trouxe mais custo e mais trabalho para uma universidade que em um mês já emitiu 2.000 diplomas com a nova regra. Olhem o absurdo. Então, aqui, a crítica é que vai custar para a universidade colocar um diploma de uma mulher como mestra ou como bacharela. Então, sempre existe essa pegada, né? É muito mais fácil ir pelo masculino. E, quando se faz o contrário, as pessoas dizem, isso é bobagem. Que bobagem é essa que estão falando? Pode mudar. Então, a minha pergunta para vocês, faz diferença? Bacharela, mestra, presidenta, membra? Vamos discutir isso depois. Para mim, faz diferença. Eu jamais permito que as minhas alunas e os meus alunos usem uma linguagem masculina em seus textos. Há possibilidades de linguagem inclusiva. Vamos trocar. Então, nós entramos no que nós chamamos a guerrilha da linguagem, porque existem formas alternativas onde nós podemos incluir as pessoas. Então, várias tentativas. Então, eu só estou colocando algumas aí para vocês. Houve uma época que se usava o AT, né? Prezado coordenador, coordenadora, mas isso depois já foi deixado de lado, porque pessoas que têm problemas de visão não conseguem nem em braille, não conseguem decodificar o AT. Então, o aluno, a aluna, ou a aluno, professora, professor, professor, ou a professora, eu, particularmente, eu sempre uso os dois. Eu sempre, ou a aluno, ou aluna. Mesmo que os editores, eu estou falando dos homens, reclamem, e que as cláusulas da universidade reclamem, que isso não deve ser usado, eu, particularmente, sempre uso. Então, o uso dos recursos gramaticais que não indica a indicação de gênero, por exemplo, o uso da voz passiva, apelativa, o uso de, em vez de dizer o homem, nós podemos usar outras alternativas, nós podemos dizer gente, nós podemos dizer pessoas, nós podemos sempre usar os dois juntos, são formas alternativas que fazem parte da engenharia linguística e o que nós chamamos de guerrilha da linguagem. Pode mudar. Já estou quase terminando. A linguagem inclusiva, portanto, é a retomada de mudança linguística pelos movimentos de mulheres e pelos movimentos trans. Para esses movimentos, existe insuficiência linguística para reafirmar suas experiências de vida e suas identidades. Então, está todo mundo indo a campo e dizendo, as minorias minoritárias, vamos mudar a linguagem. Se nós mudarmos a linguagem, nós mudamos a conscientização das pessoas. E ao mudar a conscientização, nós produzimos uma sociedade muito mais inclusiva. Pode mudar. Os movimentos sociais feministas têm como objetivo principal promover a cidadania, combater a discriminação e o preconceito e afirmar a livre orientação sexual e identidade de gênero. Daí a engenharia linguística ser uma de suas prioridades para apagar a invisibilidade na qual estão submetidos há décadas como forma de conscientização. Eu vou pular um pouquinho mais rápido agora, tá? Pode passar. O movimento trans está propondo, na verdade, todo o que é chamado uma neolinguagem. Eu não vou ter muito tempo de olhar para isso aqui, mas seriam novas formas linguísticas para as diversas identidades de gênero e que através do uso dessas novas formas, as pessoas sejam incluídas e reconhecidas por suas escolhas identitárias. Então, essas pessoas estão trabalhando com o sistema gramatical, trocando o a por eu, estão trabalhando com pronomes pessoais, estão trabalhando com substituição de pronomes possessivos, enfim, estão trabalhando praticamente com todo o sistema linguístico. Pode passar. Isso é um trabalho hercúleo, muito difícil, né? No entanto, o indivíduo afirma que as palavras finalizadas por ar e por o precisam perder a terminação, concedendo lugar a aberrações, como adulte. Isso é a crítica, né? Discussão de linguistas criticando
à engenharia linguística. Então, nós temos essa batalha enorme, né, das pessoas que querem ser incluídas em discursos, que propõem formas alternativas e que, ao mesmo tempo, são repelidas por pessoas que não deveriam estar considerando isso como coisas de aberrações, né? Pode passar. Estou quase terminando. Então, o ativismo linguístico que todos nós temos que saber que a linguagem não é uma questão secundária. É através dela que enfrentamos e organizamos o social. E o reconhecimento do funcionamento dos sistemas semióticos e sua ligação com as estruturas opressivas é extremamente importante, já que há uma relação explícita entre discurso, sociedade, política, cidadania, e a interferência é necessária, sim. Portanto, presidenta, sim. Por sinal, presidenta é a forma gramatical correta. Mas porque a Dilma era uma representante feminina no poder, ela foi incrivelmente atacada porque era chamada de presidenta. Mas se vocês olharem em qualquer gramática, presidenta é o feminino de presidente. Pode trocar. Então, para finalizar, eu gostaria de enfatizar que a consciência linguística é uma forma de resistência e empoderamento para todas as pessoas, de todas as áreas, inclusive travestis, pessoas transexuais e não binárias. As identidades de gênero não têm nada a ver com competência profissional. Muito ainda deve ser feito em relação às formas de representação de diferentes grupos de pessoas na linguagem, principalmente em discursos institucionais. A mudança das práticas linguísticas pode resultar em inclusão e respeito. É o que estudiosos da linguagem como eu pretendem em sua trajetória. Então, para todos os professores e professoras de todas as áreas, a conscientização da linguagem, eu acho que é um ato de cidadania. Pode trocar. E, finalmente, eu termino. Então, as questões de linguagem e gênero são de extrema importância para todo o sistema educacional, principalmente no momento dramático que nos encontramos. Todos os cursos, é o que eu estou pregando, né? Todos os cursos deveriam dar noções de linguagem e de comunicação para suas alunos e alunas. Infelizmente, isso não acontece. Os estudos da linguagem em geral são menosprezados como não importantes, o que é um erro fundamental, já que a linguagem perpassa todas as interações humanas, todas as profissões, todas as identidades. E, além do mais, tudo que é relacionado à questão de gênero cultural são vistos como problemáticas e acabam não sendo discutidas o suficiente no âmbito acadêmico. Então, uma live como essa nossa aqui é um momento de discussão, é um momento onde a gente pode pensar, pode se conscientizar do que nós fazemos nas nossas próprias práticas sociais. Então, eu acho que eu termino aqui. Não sei se tem mais algum slide, eu acho que não, acho que esse era o último. Então, esse aqui só é o livro que eu acabei de publicar, que é Women, Language and Sexism, que é Mulheres, Linguagem e Sexismo, onde eu trato com bastante detalhe sobre essa questão. Então, muito obrigada e depois vamos bater papo. Passei um pouquinho dos meus 15 minutos. Obrigada, professora Carmen, pela explanação. Eu vou passar a palavra para a nossa próxima debatedora, a professora Caroline Correia, professora do IFSC, campus Itajaí, graduada em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, mestre e doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração em Linguística Aplicada, com enfoque em estudos sobre ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Atualmente é professora efetiva de língua portuguesa aqui no IFSC, no campus Itajaí, e membra do Núcleo de Estudos em Linguística Aplicada nela, que é vinculado à UFSC, no qual participa do grupo de pesquisa Cultura, Escrita e Escolarização. Ela desenvolve pesquisas no campo da educação e linguagem, com um especial ênfase nos estudos dos usos da modalidade escrita, da linguagem nas esferas escolar e acadêmica, dedicando-se a estudos e publicações na área. Caroline, a palavra é sua. Boa noite às pessoas que nos acompanham neste momento rico e pertinente de debate, uma reflexão sobre a linguagem inclusiva, né, a despeito de todo o caos sanitário e político que nós estamos enfrentando hoje. Eu quero agradecer especialmente, então, o convite da professora Milena, jornalista Beatrice, a professora Carmen,
estudante Cris e as intérpretes de Libras, Bianca e Kelly. Peço que, caso eu fale muito rápido, porque é algo que acontece geralmente, vocês me sinalizem para que eu possa, de algum modo, desacelerar a minha fala, ok? Então, vamos lá. Dando continuidade ao debate, eu vou discutir aqui algumas questões que a professora Carmen já trouxe, ilustrou com muita clareza, e também vou tentar relacionar essa discussão sobre linguagem inclusiva para alguns outros tópicos. A minha fala não vai ser uma fala longa, mas vai ser uma fala tentando sintetizar algumas discussões sobre a linguagem inclusiva. Antes, então, de começar a falar propriamente da discussão sobre a linguagem inclusiva, é importante frisar que a linguagem, como a professora Carmen já comentou, ela tem papel fundamental na atividade humana. Isso acontece porque a relação do ser humano com o mundo não é uma relação direta. Isto é, ela precisa de uma mediação, e essa mediação acontece por meio de instrumentos, seja para atender às necessidades básicas de sobrevivência da espécie humana, ou seja para possibilitar a interação que se dá por meio dos signos, né? Razão pela qual a linguagem é simbólica. Então, os signos linguísticos que nós tomamos, eles são concebidos como instrumentos culturais, ou seja, criados pela humanidade. E, por conta disso, eles vão facultar aos sujeitos as interações sociais nas mais diversificadas esferas da atividade humana e também para a apropriação da cultura. Isto é, o signo linguístico, ele modifica as relações do sujeito com o mundo, consigo mesmo e com os outros. Razão pela qual essa discussão é muito pertinente. É por meio do signo, portanto, que aí nós pensamos, então, na linguagem, especificamente as línguas naturais, português, inglês, enfim, que o ser humano, ele interage na sociedade, né? Sendo que as diferentes realidades, elas são materializadas nesses signos. Por isso que nós não usamos as palavras, quando nós fazemos uso, nós precisamos pensar, refletir sobre o que ela, de fato, pode vir a significar naquele contexto em que nós estamos, né? Ou seja, a linguagem, ela vai refletir e refratar a realidade, os valores que nós temos, as nossas condutas, enfim. Além disso, esses signos, eles vão permitir o desenvolvimento e a complexificação do que nós chamamos de funções psíquicas superiores, que é um termo vigotskiano, certo? Essa expressão, funções psíquicas superiores, se refere, então, a todas as atividades que estão relacionadas à formação da nossa memória lógica, formação dos conceitos, da atenção voluntária, enfim. Então, vejam o quão é importante o papel da linguagem, não só, então, para nos expressarmos, mas também na apropriação de conhecimento e também a complexificação, como eu falei, desse desenvolvimento psíquico humano. E aí, eu falei que uma dessas, desses reflexos seria atuar na atenção voluntária do sujeito, e quando eu falo da atenção voluntária, eu falo de vontade. Ou seja, pensando aí numa remissão bakhtiniana, quando nós agimos, o ser humano age, essa ação ela é intencional, consciente e planejada. Então, é por essa razão que a reflexão sobre os usos que nós fazemos da língua, ou seja, as nossas escolhas lexicais, elas não são escolhas fortuitas ao acaso, ou até uma mera adequação às exigências da gramática normativa, como muito bem alguns acreditam, né? Então, é necessário que essas pautas que nós estamos discutindo hoje estejam cada vez mais presentes nesses debates sobre linguagem. E como vai defender Voloshinov, que é um filósofo e linguista, um filósofo e linguista russo, o signo, ele é ideológico por excelência. Ou seja, a palavra, aquilo que falamos, ela sempre vai ter um valor. Ela vai estar carregada, então, de
valorações, condutas, etc. Então, é por isso que, ao enunciar uma palavra, nós encontramos aí diferentes interpretações dessa realidade. Nela, ecoam distintas compreensões do agir humano e também ao longo, né, do desenvolvimento histórico da humanidade. Então, é por meio da palavra que os sujeitos vão expor, né, e vão se expor também, respondem ao outro e assumem os riscos desse dizer. E nós vemos isso muito agora na internet, que é muito comum, né, essa questão de se expor, especialmente com o uso aí da materialidade escrita da linguagem, né, da língua. Já entrando, então, agora um pouco mais no tema de hoje, por conta dessa sociedade patriarcal e elitista em que nós vivemos, mesmo após alguns anos de luta, de resistência, nós vemos, como a professora Carmen já comentou, que há uma exclusão muito grande por meio da palavra, por meio do signo, né? E essa exclusão é uma constante na atualidade, né? Tendo em vista aí que a linguagem é um instrumento de poder. Por isso, quando nós pensamos na linguagem inclusiva, nós pensamos nos usos da língua que visem a desconstrução desses preconceitos. E, por conta disso, a necessária visibilização desses grupos que são marginalizados na sociedade. Então, é por isso que nós devemos refletir sobre esses usos para fazer com que essas pautas e que as pessoas que até então estão marginalizadas possam, então, ter uma visibilidade por meio da linguagem, né? Tudo isso também se ancora naquilo que nós chamamos de formação integral humana. Inclusive, é um conceito que está ali mediado nos documentos da própria instituição do IFSC, né? A formação integral humana nada mais é do que uma formação dos seres a partir das questões sociais, psicológicas, políticas, culturais. E não só uma questão conteudista, digamos assim. Então, por consequência, quando nós temos essa visão, quando nós pensamos nesses princípios, nós podemos pensar numa sociedade mais justa e menos excludente. Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, como defendia o Paulo Freire, né, pensando nessa humanização dos indivíduos, a educação é um instrumento de formação crítica de estudantes. E esse exercício pode possibilitar a libertação daquilo que o oprime. Então, por isso que é um desafio muito grande e é muito importante que nós possamos refletir sobre esses usos que nós fazemos da língua. Agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre a linguagem inclusiva e dar alguns exemplos que, inclusive, a professora Carmen já trouxe a vocês, certo? Um dos exemplos, então, de pensando em linguagem inclusiva é a marcação de gênero gramatical, em especial feminino, certo? Por exemplo, ao invés de usarmos todos, né, quando nós queremos referir a uma coletividade, né, apesar de alguns linguistas defenderem que esse todos, ele tem ali, no português brasileiro, o gênero neutro, né, com o masculino, em função ali de explicações de derivação da língua do latim. Apesar disso, eu vou enfatizar, assim como a professora Carmen falou, a importância de, nas comunicações, nós incluirmos também o todas, né, então, todos e todas. Então, essa ideia de coletividade, então, incluir também o gênero gramatical feminino. Outro exemplo, também, de linguagem inclusiva, é a linguagem neutra ou não binária, que está aparecendo agora no cenário com mais evidência, né? Então, por exemplo, pensando lá no pronome todos e todas, nós temos o todes, que é um pronome que dá conta de, por exemplo, incluir aquelas pessoas que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Então, seria uma forma de incluir essas pessoas. Outros exemplos também são a desconstrução da linguagem, por exemplo, das linguagens capacitistas, racistas, machistas, misóginas, sexistas, como a professora ilustrou, homofóbicas, transfóbicas, enfim. Então, por meio da linguagem, nós podemos tentar incluir toda essa realidade, porque nós sabemos, em função de todos os preconceitos que nós enfrentamos, né, e já de muito tempo e ainda hoje. Isso acontece muito.
Essas marcações que eu acabei de discutir, elas têm sido consideradas menos privilegiadas e estigmatizadas. Elas estão, então, associadas sempre a grupos vistos como inferiorizados. Então, por conta disso, essas formas, elas sempre vão sofrer resistência. Então, para serem aceitas ou reconhecidas como legítimas, é muito comum que haja, então, debates fervorosos em torno do tema, inclusive, até abrindo um parêntese aqui, há alguns projetos de lei que tentam proibir o ensino e o uso da linguagem neutra nas escolas. Inclusive, houve recentemente, agora no mês de maio, um projeto que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é o PL 03564. Esse PL, ele tenta proibir a utilização da linguagem neutra na grade curricular, materiais didáticos, comunicados, editais de concurso, enfim. A justificativa deles é que isso deturparia a língua portuguesa, que causaria polarizações na sociedade. Seriam as justificativas. Além disso, consideram que trataria-se de um ensino ideológico. E aí é algo que eu peço para que todos e todas reflitam aí, né? Mas essa própria atitude de tentar proibir não seria também ideológica? Ou seja, tem a justificativa que é ideológico, não pode se tratar esse assunto porque é ideológico, mas quem tenta proibir também está com uma atitude ideológica. Isso explica por quê? Porque a linguagem é ideológica, as palavras são. Então, nós conseguimos nos posicionar, colocar nossas condutas por meio dos signos, por meio das palavras. Outra preocupação que é colocada por esses projetos de lei é quanto à garantia do ensino da norma padrão, norma culta da língua portuguesa. Aí, como se isso, inclusive, fosse excluir, ou seja, como se o tratamento da linguagem neutra fosse excluir do ensino do português, da norma culta. E nós sabemos que isso é uma falácia. Por quê? Na sociedade em que nós vivemos, a norma culta é a norma dita de prestígio. Então, é aquela norma, uma das normas existentes que são ensinadas. Então, já que nós vivemos uma sociedade tão desigual, para que as pessoas possam se inserir melhor na sociedade, possam ter acesso aos bens culturais, possam ter mais oportunidades, é importante que essas pessoas também dominem minimamente essa norma dita culta e mais prestigiada, para que, como eu falei, elas possam participar mais das esferas sociais. Então, nós não vamos deixar de adotar, por exemplo, a norma culta, mas também os estudantes e as estudantes precisam refletir que não é a única norma existente e que há alguns usos que reforçam o preconceito e as desigualdades. Por isso, a reflexão aqui cabe. É importante também destacar que, devido a essas constantes mudanças sociais, é natural que o nosso vocabulário precise ser atualizado. Nós vemos isso quase que diariamente, algumas palavras serem incorporadas. As lutas sociais, como eu já falei antes, elas vão se concretizar na palavra. Então, por isso que a língua evolui e também as questões relacionadas, né, às pautas sociais, elas vão estar presentes ali nas palavras, na linguagem. Como a língua não é homogênea e se diversifica no tempo, no espaço, nas situações, nas condições socioculturais, a língua ela vai incorporar no seu léxico não só as formas que são prestigiadas, consagradas, enfim, mas também aquelas que têm recorrência de uso ou que visem a inclusão social, como é o caso dessa discussão. Há que considerar ainda que essas marcações que eu comentei sobre a linguagem inclusiva, elas não são tomadas como imposições, até porque ainda não estão consolidadas no idioma e há debates acirrados em torno dessa questão ainda, né? Podem, inclusive, demorar décadas, anos, enfim, para se consolidar. Mas, como eu falei, é muito importante que nós possamos refletir de antemão para observar que há a necessidade de superar a exclusão, alguns estereótipos, alguns preconceitos que a linguagem acaba marcando muito. Então, por isso que nós devemos pensar que, apesar de não estar consolidado, é importante a gente refletir sobre como o outro gostaria de ser chamado, né? Ou não só isso, mas uma questão de respeito, de inclusão, enfim.
Um exemplo disso, e eu vou tentar fazer um paralelo ali para ficar um pouco mais claro, é o que aconteceu com o pronome você no português brasileiro, né? Que ele teve uma evolução histórica a partir do pronome de tratamento vossa mercê. Então, muitos já sabem dessa discussão. Então, por muito tempo, ele foi visto como uma deturpação da língua, porque o pronome tu, que estava ali no paradigma pronominal, é aquele que prescrevia a gramática normativa. Então, isso aí foi muito, inclusive, teve uma resistência para aceitar o você ali no paradigma pronominal. Então, foram necessárias várias décadas para que esse uso pudesse ser consagrado e aceito pela gramática normativa. Ou seja, é fato que toda inovação da linguagem, ela vai sofrer resistência, como acontece agora, então, com a linguagem inclusiva. Outras nações também já estão adotando essa inclusão, né, do pronome neutro. A professora Carmen mostrou ali a questão, por exemplo, do inglês, né? Nós temos, então, pensando na Suécia, que em 2015 também adotou o pronome neutro, e outras nações que também estão passando por esse processo, né? Então, nós devemos pensar que, por estar tradicionalmente, a gente, ao contrário, não deve pensar que, por estar tradicionalmente concebida de um jeito, as línguas, enfim, que elas serão sempre as mesmas. Isso porque a língua, ela vai evoluir, né, com o passar do tempo, enfim, né, as relações mudam, então há necessidade dessa mudança toda, né. Inclusive, a determinação das formas consideradas de prestígio também se modificam ao longo do tempo, certo? Como acontece, então, com a norma padrão da língua portuguesa, que eu comentei que não é a única norma existente no nosso idioma, é aquela que é ensinada na escola, geralmente, e é fruto de convenções humanas. Ou seja, é uma escolha de alguém. Então, essas escolhas, elas partem de determinados grupos, ou seja, em geral, quem são esses grupos, né? Aqueles que detêm o poder. Se nós olharmos historicamente, tradicionalmente, quem detém poder? Homens, brancos, cis, etc. Então, por isso que conceber o uso do masculino plural, e voltando naquela discussão inicial que eu havia falado, né, quando alguns linguistas consideram que o todos, ele também se refere a seria o gênero neutro, enfim, o que a gente pode pensar, né, tentando contra-argumentar, né, que, inclusive, essa questão de usar o todos, eles, políticos, enfim, vai sempre induzir a imagem mental de que nós estamos nos referindo a homens, certo? Às vezes, isso acaba acontecendo, é comum, certo? Quando alguém fala assim, cite autores, cite músicos, cite cantores, enfim. Então, usando ali especialmente o artigo, né? Quando a gente faz ali o gênero masculino, isso às vezes na imagem mental vem ali a ideia, né, do gênero masculino. Então, por isso que é importante a gente passar e refletir para pensar na questão da linguagem inclusiva, já que a língua não é neutra e que ela é um fenômeno sócio-histórico ideológico, por isso que a necessidade de, por mais que haja discussões falando que há neutralidade, nós sabemos que não há, e essa importância, então, de marcar, né, os gêneros ou a questão até não binária que nós temos ali na língua portuguesa. Por isso mesmo que haja, então, defesas como essa, como eu falei, é importante marcar essa linguagem, né? Porque a língua vai carregar crenças, valores, preconceitos, enfim. E, por fim, acho que eu já falei um pouco demais, eu vou tentar fazer um fecho aqui. Na verdade, muito do que eu falei a professora Carmen já trouxe, né? Então, é mais uma espécie de diálogo para que vocês possam depois dialogar conosco também, né? Eu acredito que essa mudança, né, pensando na linguagem inclusiva, ela é muito importante, porque, inclusive, há uso de expressões do nosso cotidiano que denotam preconceito, e, às vezes, nós usamos de modo até inconsciente, certo? Algumas falas de cunho racistas, machistas, enfim. Então, isso acaba passando por quê? Porque, culturalmente, é uma coisa que está sendo dita e ouvida há muito tempo. Então, a gente acaba reproduzindo, mesmo sem saber, apesar de, claro, nem sempre ser não intencional. Às vezes a pessoa tem a intenção de fazer, mas muitas pessoas acabam falando de modo inconsciente. Então, por isso que é necessário fazer uma desconstrução e ressignificar também os usos que nós fazemos da língua, né, da linguagem, para podermos construir aí uma sociedade mais justa.
É isso, pessoal. Obrigada. Agradeço a professora Caroline pela sua explanação. Eu acredito que esse momento está sendo muitíssimo rico para nós do Instituto Federal de Santa Catarina. A nossa instituição, ela é uma instituição que, na sua grande maioria, é formada por docentes da área de engenharia, por docentes, né, de áreas duras, e a gente, por muitas vezes, não aprendeu, né, não aprendeu de que forma que nós devemos falar. A gente, muitas vezes, não aprendeu, enquanto docentes, questões de didática, né, muitos de nós, docentes, das áreas mais duras, das áreas mais rígidas, a gente aprendeu a ser professor e professoras, né, sendo professores e professoras. Então, eu acredito que momentos de formação como esse são fundamentais para a nossa atuação, né, dentro da nossa instituição. Eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória, e depois busquei formação na área também, que de fato a nossa linguagem, ela, assim como pode fazer os nossos estudantes e nossas estudantes se engrandecerem, né, e se enxergarem e buscarem sua identidade como pessoas e como profissionais, né? Também a gente poderia muitas vezes agredir os nossos estudantes, dependendo da forma com que a gente se coloca. Então, é bastante importante que a gente tenha consciência, né, que o que a gente fala pode servir tanto para a inclusão quanto para a exclusão, né, como também trouxe aqui as professoras Carmen e Caroline, né. Eu queria abrir espaço para um estudante do IFSC, falar um pouco sobre a sua trajetória, falar um pouquinho sobre a sua experiência, né? O estudante Gris, do curso técnico de informática do campus de Garopaba, que se reconhece como um trans não binário e autista, né? Nós sempre, quando, né, vamos falar, é importante que a gente coloque, né, de que forma que a gente, qual pronome que a pessoa gostaria de adotar, de utilizar. O Gris falou para mim que poderíamos usar os pronomes masculino, então vou passar então a palavra agora para o Gris falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da linguagem, sobre a importância, né, de falarmos com uma linguagem inclusiva. Vou aguardar a entrada aqui do Gris na tela. A nossa host caiu, então por isso que Gris não está na tela, pessoal, problemas técnicos. A gente já, Beatriz já retorna, né? Enquanto isso, precisaremos aguardar um pouquinho. Problemas técnicos. Desculpa, pessoal, eu parei aqui justamente para ver que a Beatriz caiu. Ela mandou mensagem, tá? A gente teve aqui vários comentários no chat, né, elogiando a explanação das professoras Carmen e Caroline, né, a melhor professora de produção textual do IFSC, professora Caroline, de acordo aqui com a Isabela, que está participando da live. A Adriana falou, mal conheci e já amei a professora Caroline.
né? A gente teve aqui, né, comentários de excelente explanação, nosso público agradecendo bastante as falas. Professora Paula, também do campus Itajaí, coloca que em tempos de ódio linguístico, é bom nos fortalecermos contra os preconceitos revestidos de preocupação com a norma culta. Né? A gente acaba vendo bastante que muitas vezes a preocupação, né, as preocupações com normas cultas, elas vêm só quando são para seguir excluindo grupos que já são excluídos, né, da sociedade. Então, a gente precisa sempre estar atentos para ver quando que as nossas ações vão simplesmente manter a exclusão, né, e ser mais um ato de violência, né. A Nayara colocou mais cedo aqui que os pronomes neutros, né, eles são muito importantes na luta contra o sexismo, né, é um movimento que pode motivar bastante reflexão, né, a professora Carmen trouxe para a gente como isso em outras línguas, né, como outras no inglês, como isso vem de uma discussão longa e a gente ainda está começando, né, esse debate no Brasil, então momentos como esse aqui são fundamentais. Tá, a gente seguir aguardando a nossa host voltou. E agora, então, deu certo, problemas técnicos aí. Eu vou apresentar novamente, então, Gris, estudante do campus Garopaba, né, do curso técnico em informática, trans não binário e autista. Vou deixar a palavra contigo. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou o Gris, como já falaram. Eu vou fazer minha descrição de imagem aqui. Eu sou uma pessoa de pele clara, eu tenho algumas manchas e espinhas no rosto. A minha boca é cheinha, eu tenho nariz médio, redondinho na ponta, meus olhos são pretos e um pouquinho puxados, meus cílios são bem visíveis. Meu cabelo é tigelinha, escuro, tipo castanho escuro, com duas mechas azuis maiores, de cor azul. Eu tô usando um moletom vermelho e o meu fundo é branco, só. Fim da descrição. Já me apresentaram, então eu vou falar um pouco de como é a minha experiência sendo trans não binário e autista, porque até na língua a gente é muito excluído. E quando a gente não tem uma língua que atenda a gente tende a não se ver como parte da sociedade. A gente tende a se ver como... Às vezes a gente começa a mascarar nossa identidade. Eu vou falar principalmente como autista aqui, que muitas vezes até em sala de aula eu já fui xingado por professores por eu não conseguir entender, e muitas vezes eu recebi um diagnóstico tardio sobre ser autista, e isso me prejudicou muito, porque eu não podia, como eu posso dizer, eu não tinha os meus direitos garantidos. E eu muitas vezes fui chamado por nomes como de retardado, diziam que eu era burro, e eram coisas que me afetavam muito. Então, até mesmo em consultórios, muitas vezes os profissionais acabam reproduzindo esse tipo de preconceito e dizendo que tem uma noção muito equivocada sobre o que é o autismo e outras deficiências. Eles têm muitas vezes as pessoas têm uma visão muito errada de como tratar pessoas com deficiência e se referir a gente. Por exemplo, usar retardado é uma maneira muito prejudicial e ofensiva de retratar qualquer pessoa com algum tipo de deficiência, assim, seja ela intelectual ou não. Ou até pessoa que não tenha nenhum tipo de deficiência. É um termo
muito ofensivo de qualquer modo. Então, começar a incentivar incentivar o uso de uma linguagem mais inclusiva ajuda tanto pessoas com deficiência como de outras minorias. Eu, como trans não binário, por exemplo, eu não tenho exatamente um pronome que me atenda, né? Tem agora os dos pronomes neutros, que com um estudo de outros de profissionais da área de linguística, profissionais com essa formação, né? Que conseguem atender a necessidade de ter um pronome para atender pessoas trans não binárias. Mas ainda assim não é algo que tomou proporções como aos poucos tem vindo mais para saindo da nossa comunidade, assim, porque era uma coisa muito de nicho. Então só outras pessoas trans usavam com outras pessoas trans ou pessoas da comunidade LGBT no geral. Mas aos poucos tem ido para o meio acadêmico, tem tomado outras proporções e atendendo cada vez mais a gente, né? Mas ainda tem muito preconceito e é ótimo que incentivem, porque isso, como falaram já, não atende só pessoas trans não binárias, atende também mulheres, sejam elas trans ou não, atende diversas minorias. E também usam muito, como eu posso dizer, desculpas capacitistas até para ir contra o uso de pronomes neutros. O que, como por exemplo, autistas não vão entender. Eu sou autista e eu uso pronomes neutros. Você não pode usar as nossas deficiências para prejudicar outras minorias. Muitas vezes só lembram da gente quando é para excluir outras pessoas. E isso não é o que deveria ser feito. Muitas vezes usam o caso de pessoas surdas ou com deficiência auditiva para dizer que não iriam entender, mas você conversa com outras pessoas, com pessoas surdas ou com algum tipo de deficiência auditiva, elas vão dizer que não tem nenhuma dificuldade em entender quando se usa os pronomes neutros. Mas pessoas que têm algum tipo de deficiência intelectual, talvez elas tenham um pouco mais dificuldade de entender. Eu tenho um pouco de dificuldade de utilizar, às vezes, porque eu tenho que parar e pensar naquilo, não é algo automático, porque não veio com a língua, não veio comigo, assim, tipo, eu não aprendi desde pequeno, mas é possível a gente utilizar esse tipo de a gente falar com pronomes neutros, com linguagem inclusiva, é sim possível. Tem um certo esforço, mas é possível. E o que não é possível é a gente utilizar pessoas, as nossas deficiências para ter preconceito, né? Isso não deve ser aceito de maneira alguma. E eu acho muito importante o uso de uma linguagem inclusiva, sendo bem direto, para diminuir as taxas de suicídio, tanto de pessoas com algum tipo de deficiência, quanto de pessoas autistas, né? Porque se você for investigar alguns dados, por exemplo, vou falar de mim como autista. Autistas têm mais ou menos 10% a mais chance de cometerem suicídio. E isso está envolvido com ou de cometer suicídio ou de desenvolver algum tipo de transtorno como depressão, ansiedade. E isso está muito ligado à nossa língua, ao jeito que a gente fala, ao jeito que a gente reproduz preconceito. Então, o uso de uma linguagem inclusiva ajuda muito. Assim como trazer informação sobre essas minorias ajuda muito a gente a saber que a gente precisa ser respeitado, a gente precisa
tá ali, a gente precisa ter uma participação na sociedade. A gente participa da sociedade e a gente precisa ser reconhecido por isso. E eu acho que é isso, sim. Não sei mais o que eu poderia falar. Gris, teu relato foi muito lindo. Obrigada. Aqui no ao vivo, a gente tem aqui a professora Paula agradecendo, né, por você se dispor a relatar um pouquinho da experiência. Professor Marlon, aqui, a professora Paula, né? Professor Marlon disse, grandes contribuições, Gris, precisamos muito ouvir mais os nossos alunos, né? A gente tem aqui a professora Giane também falando, boa noite, Gris, sinta-se acolhido em nossa rede, né? É isso que tentamos construir aqui dentro do IFSC, né? Que aqui o IFSC seja um lugar de acolhimento, um lugar né, que de fato todos os estudantes sintam-se inclusos, incluídas, né? Incluídos, enfim. Eu gostaria de abrir agora, primeiro, para mais comentários também das nossas debatedoras e também deixar aqui a oportunidade para o pessoal que está nos assistindo também comentar e trazer perguntas para todas debatedoras e debatedor da noite. Então, deixo a palavra com vocês. O Delmar trouxe aqui a pergunta, professora Carmen, você poderia falar um pouco sobre o manual para a inclusão linguística das pessoas trans? Vamos ver. Claro. Esse manual é um pequeno, eu não chamo nem manual, tá? Eu chamo de orientações. Eu fui contratada por uma empresa uma empresa alemã de ensino de línguas que chama Babel, e eles e elas, né? São uma empresa que trabalha muito com diversidade no ensino de línguas e ajudam muito empresas. E estavam sentindo a necessidade de que pessoas de diversas identidades de gênero fossem mais acolhidas nas empresas. E então tiveram a ideia de fazer um pequeno manual, um pequeno guia realmente de discussão sobre as questões de linguagem inclusiva. Eu não gosto muito desse texto de linguagem neutra, porque nós ficamos falando já isso, não existe linguagem neutra, né? E eles me pediram, então, para fazer isso. Eu entrei no jogo, né? E comecei a trabalhar bastante, consultei bastante pessoas, e produzi esse manual que eu posso botar à disposição de vocês, inclusive, tá? Eu posso mandar ou para a Milena ou para a Beatriz, porque é um manual que está online, então todo mundo pode acessar. E então realmente mais ou menos as coisas que eu estava falando, e orientações e explicações de como a gente se comunica, e orientações para as pessoas que empregam pessoas de diversas identidades de gênero, de como tratá-las, basicamente isso. E a coisa mais incrível é que foi através de uma ONG que se chama Transemprego, que é uma ONG composta por 3 pessoas que são pessoas trans e que trabalham com empresas para empregar pessoas trans. É um trabalho, assim, social maravilhoso, né? E foi através dessas Transempregos que contatou a Babel para que isso fosse pensado e pesquisado. E, por incrível que pareça, uma das pessoas trans é minha prima segunda,
e eu não sabia, há muito tempo que eu estava distante da família, da mãe dela, que é minha prima e irmã, se chama Maite Schneider. Até vou deixar o nome dessa pessoa para vocês darem uma olhada no Instagram, porque a Transemprego faz um trabalho espetacular para a comunidade trans. E sem saber que eu estava lidando com uma prima, eu acabei produzindo essas orientações. Mas eu deixo à disposição, eu passo para a Milena, e a Milena, então, pode passar para todo mundo, tá? Então, são coisas, assim, explicações de, realmente, se tu és uma pessoa de uma empresa que tu queres contratar alguém como GRIS, como é que tu deves te dirigir ao GRIS, né? Como é que ele quer ser dirigido? Então, levando em consideração as escolhas que as próprias pessoas fazem, a interação, então, desenvolve. E não vem de cima para baixo, mas vem de lado a lado, vamos dizer, né? E isso já está dando bastante resultado, as pessoas já estão ficando muito cientes que as relações através da linguagem realmente incluem e ajudam as pessoas. Eu adorei a fala do Gris, porque eu acho que essas nomenclaturas, por exemplo, eu sou autista e por ser autista eu vou ser excluído, isso tem que acabar no mundo civilizado, no mundo onde as pessoas clamam ser iguais, quer dizer, esse é um mundo utópico, na verdade, né? Mas a gente tem que lutar por isso. E tu deves dizer que, sim, eu sou autista com muito orgulho, porque existem autistas maravilhosos na nossa humanidade, né? Como Stephen Hawking, como os grandes artistas, os grandes pintores. Então, não tem nada que a pessoa deve sentir preconceito por causa disso. E o preconceito, como eu falei antes, sempre vem através das escolhas linguísticas, né? Então, é realmente um trabalho de conscientização. Então, esse é o meu trabalho nesse guiazinha de orientações. Trabalho de conscientização. Já está compartilhado aqui no chat, tá? Os links que a professora Carmen trouxe, depois a gente deixa também na descrição do vídeo, tá? Eu queria trazer agora outra pergunta da Camila. Professoras, o que vocês pensam sobre os pronomes neutros, que atualmente têm se difundido principalmente nas redes sociais? Deixa a Karine responder. Tá, eu vou tentar falar, acho que na minha fala eu acabei trazendo um pouquinho disso, né? Como eu coloquei ali, agora nas redes sociais isso está aparecendo bastante, né, essa discussão toda, como até comentei dos projetos de lei que estão aí como, né, uma contraposição a isso. Eu acredito que sim, é necessário nós pensarmos nessa inclusão, né, até porque, como toda discussão que nós desenvolvemos aqui, nós vimos que a linguagem, a palavra, ela vai sempre refletir, refratar preconceitos. Então, às vezes a gente para e pensa, mas isso aí para quê? Se eu aprendi desse jeito, por que a gente vai mudar? Enfim, a gente tem que parar e pensar, como nós comentamos aqui, como as pessoas gostariam de ser chamadas, a questão do respeito. Então, nós temos uma diversidade, ninguém é igual, ninguém precisa seguir padrão. Então, eu acredito que a necessidade dessa linguagem inclusiva, ela é muito importante, e quando a gente fala dos pronomes neutros, eu até achei interessante que a professora Carmen comentou agora, né, que inclusive eu falei na minha fala, né, que a linguagem, não existe linguagem neutra, então a gente pensar nessa questão não binária, né, então quando a gente se referia à questão não binária. Então eu acredito que é muito importante a gente parar, refletir, às vezes assim, mas é tão ruim usar isso, é difícil, a gente tem que pensar também no outro, né, para que haja aí essa inclusão por meio da linguagem, não é exclusão. E às vezes, como eu falei, às vezes sem perceber, no cotidiano, nós replicamos e reproduzimos vários preconceitos. Então, é uma questão de ressignificar, de aprender. Então, eu acho que está na hora de a gente começar a trazer para o debate, e como eu falei, não é impor nada, mas sim trazer para o debate e fazer uma reflexão para que nós possamos, então, passar a incluir mais as pessoas por meio da linguagem. Eu queria acrescentar mais uma coisinha aí, ainda, Caroline. Como eu falei, a Caroline frisou bastante também, a comunicação, a interação humana é como se fosse um ser vivo, que se transforma através de contextos, de usos, de momentos históricos. A linguagem nenhuma é estanque. Então, ela se renova e
e muda o tempo inteiro. Quando que nós poderíamos imaginar, há 2 anos atrás, que lockdown seria um vocábulo da língua portuguesa? Poderíamos imaginar 2 anos atrás? Jamais. Hoje em dia, lockdown, que é um neologismo, é um estrangeirismo, entrou para o português e ficou. Não ficou? Por que ficou? Porque todo mundo usa. E a língua se transforma. Então, essa questão de escolhas diferentes para identidades diferentes, eu não chamaria nem de pronome neutro, porque não existe essa noção de que alguma coisa seja neutra em linguagem, né? Então, nós vamos falar, talvez se nós voltarmos a Pitágoras é que é onde tudo começou, porque o Pitágoras, na Grécia Antiga, dividiu os nomes em 3 categorias, feminino, masculino e neutro, infelizmente. Infelizmente. Quer dizer, hoje em dia, a gente pega o que é neutro, como cadeira, mesa, e sexualiza. Então, a sociedade sexualizou a linguagem, que na sua forma primária não eram simplesmente classificações de tipos, não é? Então, tinha em inglês, tem, em alemão tem o it, que é o neutro, né? Mas em português nós não temos isso, porque nós temos nossa língua vem do latim. Então, eu acho que a gente não devia falar em pronome neutro, em escolhas diversas, em neologismos, em coisas que estão sendo criadas no momento. E essas coisas só vão pegar se as pessoas usarem. Se não usarem, não pega. Né? Então, isso é uma coisa que a comunidade que está interessada tem que usar bastante, e tem que gritar, e tem que ir para a imprensa, e tem que escrever livros, e que tem que conversar. Aí pega. Tá? Então, é só assim que as coisas mudam. Agora, que a linguagem muda. Por mês, talvez, mude. Né? E as crianças, como é que as crianças aprendem? As crianças aprendem porque estão escutando, porque estão inseridas em contextos sociais. Né? Então, essa questão, as pessoas que se sentem mais confortáveis com esses pronomes, como eles, usem-os. E daí eles vão ser usados por outras pessoas também. Vocês podem reparar que todos já está aparecendo até na imprensa. Vagarosamente já está aparecendo, mas só todos. Os outros não. Porque os outros, os gramáticos, os que têm poder, os homens dizem, não, isso não é norma culta, isso não podemos usar isso, porque isso é uma barbaridade, como eu mostrei para vocês aquele quote da Abralin, que é a Associação Brasileira de Linguística. Então, é batalha, é a guerrilha da linguagem. É ativismo político. Mais uma pergunta, a professora Paula coloca, né? Em tempos de tanto ódio linguístico, é bom nos fortalecermos contra preconceitos revestidos de preocupação com a língua culta, né? Perfeito. Nayara, concordo, Paula. Há outras divergências sociais e o uso da linguagem, inclusive, é uma forma de luta, como muito bem colocou também nossas debatedoras. Será que temos mais alguma pergunta? Sabrina, Professora Carol, excelente fala, muito didática como sempre, parabéns. Parabéns, Comitê de Direitos Humanos, por essa programação tão importante em prol do respeito à diversidade e combate à LGBTfobia. Vou assistir muitas vezes essa live, tenho muito que aprender sobre linguagem inclusiva. Eu também, Felipe, vou assistir e reassistir e também multiplicar o debate, né, entre os colegas. Está sendo uma noite incrível. Só aprendo ouvindo vocês e pensando nos outros, disse o Érico, também nosso colega do IFSC. A manutenção da linguagem chamada de culta, né, já é uma exclusão? Ou não? Ou a não mudança é uma escolha pela exclusão? Pergunta do Felipe. Tá, eu respondi toda. Depois a Caroline me complementa. A linguagem... Teria que ter uma explicação bem grande aí para ti, Felipe. A linguagem não existe uma linguagem única, né? Nós falamos as linguistas
falam em diferentes registros. Então, quando eu estou falando com vocês, eu estou usando, apesar de estar usando vocábulos não tão, vamos dizer, de alto calibre, eu estou usando o que eu chamaria de uma linguagem culta. Porque nós estamos nesse contexto de palestra, de trocar ideias e tudo isso. Se o meu netinho chegasse aqui agora, eu mudaria completamente o meu registro. Tá? Então, a linguagem culta é ensinada para ser usada em determinadas ocasiões, determinados contextos sociais. É importante que se tenha domínio da linguagem culta. E como disse a Carolina muito bem, quem não tem esse domínio é prejudicado na vida. Não consegue ser entrevistado, é rejeitada, enfim, não compete. Né? Então, a manutenção da linguagem culta deve ser um direito de todas as pessoas. Né? Porque, lógico, a gente exclui as pessoas por não terem essa linguagem culta. Eu concordo contigo plenamente. Agora, a não mudança é uma escolha pela exclusão? Eu acho que não. Não sei o que a Carolina pensa. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de ter vários registros. Isso que a escola devia ensinar, que infelizmente não ensina. Então, nós temos que ter o registro para falar com nossas amigas, nós temos que ter o registro para falar numa situação de poder, numa situação, enfim, numa situação mais de distanciamento social, mas nós temos também que ter o controle de uma linguagem simples, de uma linguagem de conversação, de uma linguagem caseira. Então, a pessoa que tem todas essas possibilidades se insere mais na sociedade. Eu concordo com a professora Carmen também, essa ideia de unicidade da língua, então, é muito mascarada, né? A gente sabe, como nós comentamos, que esse registro formal da língua portuguesa, por exemplo, é aquele registro prestigiado. Então, alguém determinou que esse registro seria aquele prestigiado. Então, é o registro que nós utilizamos nas situações formais, de interação, enfim. Então, eu acredito que, como já foi comentado, é importante, sim, que a escola continue ensinando esse registro justamente pela todo o cenário que nós nos encontramos, né? Se nós pensamos que há muitas desigualdades e que as pessoas são excluídas também, há muito preconceito linguístico, então, assim, é importante que elas dominem também a norma culta, né? E também outros registros. Saber que, por exemplo, até quando nós percebemos, a fala e a escrita são modalidades distintas, então, o que a gramática, às vezes, prescreve para a escrita, na fala, soa muito estranho. Então, se nós pensamos lá no pronome oblíquo, né, não pode iniciar me devolva, tem que ser devolva-me. E a gente pensa, será que a gente fala devolva-me, assim, nas situações de interação, até na formal, né, quando nós estamos dando uma aula, uma palestra, enfim. Então, eu acredito que, assim, há uma diversidade de linguagem e é importante reconhecer, só que é importante também o domínio daquela norma que aqueles que têm prestígio, aqueles que têm poder, então, que essas pessoas possam competir, né, possam se inserir melhor, possam deixar de ser excluídas como elas são pela linguagem. Então, acredito que é muito importante, sim, e não, como, assim, não deixar de excluir, não, deixar de usar não é excluir, mas essa questão de tentar incluir cada vez mais, ou seja, aprender a norma culta, aprender também outros registros, e isso é bastante importante. Eu queria só acrescentar mais uma coisinha para o Felipe. O absurdo que nós vivemos atualmente é que a linguagem culta, na verdade, não é usada onde deveria ser usada. Se nós pensarmos no parlamento brasileiro, onde existe uma liturgia de cargo, o que é usada é a linguagem de baixo calão, que está quebrando uma norma terrível. Né? Então, há uma inversão de valores no momento. Então, se a gente escuta a esses políticos produzirem palavrões e xingamentos, é exatamente uma inversão. Então, por que a gente se sente? Eu sinto terrivelmente ofendida, porque eu acho que naquele contexto social eu quero escutar linguagem culta, né? Que vai me proporcionar coisas boas. Não quero escutar palavrão. Né? A linguagem do palavrão se usa dentro de casa, com amigos, tem outro lugar. Então, na verdade, o que está acontecendo atualmente, que seria um objeto maravilhoso de pesquisa, é exatamente isso. O que acontece quando a linguagem culta é trocada por uma linguagem de calão baixo.
Cláudio coloca o seguinte: gostei muito da referência da professora Caroline à perspectiva histórico-cultural de Vygotsky durante a sua fala. Acredito que tenha tomado por base a obra Pensamento e Linguagem desse teórico, uma das que usamos muito na área de educação especial. Você poderia falar um pouco mais sobre esses signos? Sim, só para esclarecer, né, a minha área de estudos é uma base materialista histórica dialética, então eu uso bastante, inclusive na minha tese de doutorado, eu uso bastante a obra vygotskiana, né, Pensamento e Linguagem, então essa importância, só para trazer um pouquinho, né, essa importância da questão simbólica, ou seja, essa mediação, né, então como eu comentei lá no início, quando nós interagimos, esse signo, ele serve, então, tanto para modificar as relações nossas, né, com outras pessoas, assim como com a natureza, digamos assim, né? Então, o homem se apropria da natureza, ele faz essa apropriação, e com essa apropriação ele também consegue fazer a apropriação do conhecimento. Então, é a partir daí, dessa questão dos signos, então a gente percebe a importância do signo, né? Não serve só como comunicação. Muitas pessoas acham assim, signo é só para comunicar. Não, né? O signo também serve para que nós possamos, então, modificar aquelas questões relacionadas por exemplo, memória lógica, formação de conceitos, enfim, que são as funções psíquicas superiores. Então, a importância da linguagem, né, como eu falei, para nós nos comunicarmos com outras pessoas, mas também para que nós possamos culturalmente também nos desenvolvermos melhor, né? Então, essa questão do ensino e da aprendizagem, da instrução e do desenvolvimento que nós temos, né? Então, quando nós estamos numa sociedade em que nós estamos ali aprendendo, nós passamos a desenvolver também as nossas questões psíquicas e, com isso, a questão cultural. Então, essa importância de sempre tomar essa discussão toda, né, especialmente aí no âmbito da educação, né, como o nosso colega falou. Então, pautar essa, digamos assim, essas concepções, né, concepções do sujeito, concepções de linguagem, que são aquelas concepções que vão falar como a linguagem, ela não é neutra, e como ela também serve para que nós possamos nos desenvolver culturalmente, historicamente, enfim. A Claire, opa, acho que eu perdi o comentário da Claire. Aqui, a Paula pergunta, Gris, há algo que você gostaria de dizer a nós, professores, sobre a linguagem inclusiva? Eu acho que sim. Obrigado pela pergunta, primeiramente. Eu acho que o que eu tenho para dizer assim usem bastante, assim, perguntem para seus discentes e tal, como gostam de ser chamados. Tenham esse tato, assim, e lutem por isso também, porque às vezes quem é de minoria, às vezes a gente cansa, porque a gente lutando, a gente também sofre muito ataque. A gente nem sempre a gente não só luta, a gente meio que fica na linha de frente, assim, e eu já recebi muito comentário transfóbico, muito comentário capacitista, e às vezes é difícil, principalmente quando você está inserido o tempo todo nisso e você tem que ouvir o tempo todo isso, cansa muito. E como eu disse sobre as taxas de suicídio, era para mim estar numa dessas taxas, e isso pesa, sabe? Então, o que eu posso dizer incentivem muito o uso da linguagem inclusiva e usem diariamente, assim, pensem muito sobre isso e tal. É isso que eu posso dizer. Tinha, Gris, a professora Tatiane colocou aqui também, né, o que você poderia dizer aos colegas da sua idade, de modo geral, né, para que haja essa linguagem inclusiva. Agora, o que você falaria para os colegas? Para meus colegas, eu só posso dizer que vocês que ouçam os seus outros colegas, que ouçam pessoas com formação sobre isso, que absorvam bastante informação, que antes de tentarem de falarem por cima de uma minoria ou usarem uma minoria,
para defender seu discurso, pesquisem sobre isso, se informem sobre isso antes. Eu acho que é muito importante ouvirem tanto quem é de minoria quanto quem estuda sobre isso, e principalmente quem é de minoria e estuda sobre isso. Muito bem, é muito muito bem. importante. Vocês são o nosso futuro, Gris. Obrigada. Acho que e também, antes de qualquer coisa, não ataquem a gente pelo que a gente fala. Antes de tudo. Com certeza. A Clary coloca aqui para a gente, pergunta às pessoas como elas desejam ser tratadas, né? Esse é o melhor caminho, o diálogo, né? A conversa. Sim. E o respeito. E quando não der para perguntar, sempre tente, quando você não estiver num espaço seguro, tente não usar os pronomes, assim, tipo, não, pelo menos ocultar, sabe? Às vezes isso também ajuda muito. Você não precisa nem usar, você só precisa dar uma alteradinha ali para você não excluir ninguém. E às vezes pode ser um pouco mais cansativo do que você falar do jeito que você sempre fala, mas vai ajudar muitas pessoas. Engenharia linguística. O uso de engenharia linguística. Obrigada. Aqui no IFSC a gente gosta muito da palavra engenharia, então, excelente, vamos usar engenharia linguística. É uma metáfora muito boa. É maravilhosa e pertinente à nossa instituição, muito bom, vamos adotar a engenharia linguística. Exatamente, Será que temos mais perguntas? A gente está tendo muitos comentários positivos, todo mundo agradecendo bastante, né? Agradecendo bastante o debate, as respostas didáticas, parabenizando o evento. Esse evento, esse mês IFSC contra o Preconceito é um evento feito a muitas mãos, muitas mentes, todo mundo se empenhando para que ele acontecesse. Então, só tenho aqui a agradecer as debatedoras, professora Carmen, professora Caroline, ao Gris, né, que se colocou, todos, né, que se colocaram disponíveis para estar aqui essa noite. E para mim foi um aprendizado gigantesco, como o Felipe colocou, irei assistir mais vezes, né, e para que a gente possa ser multiplicadores e multiplicadoras da linguagem inclusiva. Vocês estão de parabéns por terem organizado esse evento, e eu quero agradecer muitíssimo por ter sido convidada, e peço desculpas pelo aquele princípio que nós não estávamos prevendo, né, dos slides trancarem, mas tudo bem, isso a gente leva, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado dessa mesa com Gris, com Caroline, com Bianca, com Kelly, com Helene, com Beatriz, adorei ser convidada, e estou à disposição para futuros eventos. Quem sabe daqui a pouco a gente se encontra e faz umas palestras juntas, fazemos uns workshops, quem sabe. Muito obrigada. Beijo em todos. Também gostaria de agradecer a recepção de todo mundo, falar que realmente é sempre um aprendizado para todos nós, enfim, e ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo, então, até às vezes, no dia a dia, sou até agora falando, né, todos, ou seja, a gente fica assim um pouco ainda receoso, né, em falar, mas é algo normal, porque é algo que está surgindo, então, isso é uma questão de hábito, né, então, como o Gris falou ali, é uma questão de falar todo dia, de tentar se colocar no lugar do outro, ou pelo menos tentar ouvir o outro e saber o que ele quer. Então, é algo que, assim, ninguém vai saber de tudo o tempo todo, e sempre vai haver falhas, digamos assim, vai passar alguma coisa despercebido, mas é uma questão de hábito e uma questão de reflexão. Então, por isso que é muito importante, e adorei esse momento muito rico de debate, e muito obrigada pelo convite, então. Gris, você também quer colocar alguma questão final? Eu queria agradecer a me darem espaço, agradecer a todo mundo que participou. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui, apesar de eu não ter nenhum grande estudo, assim, mas fico muito feliz mesmo.
E eu acho que é isso. Muito obrigada. Legal. Tá bom. Eu gostaria ainda de agradecer mais uma vez a Kelly e a Bianca, que tornaram essa live mais inclusiva, com a tradução em Libras, e dizer que essa live ficará gravada aqui no YouTube, para que a gente possa ver e rever e multiplicar.